E aí galerinha, tudo bem contigo? Então vamos aí para mais uma sequência, nossas aulas EAD, agora com o assunto conjuntos. E para abordar o assunto conjuntos, o nosso objetivo dessa aula é compreender as ideias de conjunto, subconjunto e elementos de um conjunto. Então já trago aqui a ideia de conjunto. Trago a ideia de conjunto porque não precisa seguir uma definição nem para conjunto, nem para elementos. Então a gente já vai aqui para o primeiro conjunto que a gente tem, que é conjunto das vogais do alfabeto. Então o conjunto sempre vai ser representado por uma letra maiúscula. Aqui eu vou escolher a letra V, coloca um sinal de igualdade, abre-se uma chave. A gente vai colocar as nossas vogais. São elas A, E, I, O e U. E fecha com chave para representar nosso conjunto. Então, quem é o conjunto das vogais? As letras A, E, I, O e U. Certo. Nosso próximo conjunto, conjunto dos divisores positivos de 12. A gente vai trabalhar com os divisores positivos. Podemos escolher qualquer letra para representar esse conjunto, uma letra maiúscula. Vou colocar a letra D de divisores, representar aqui o sinalzinho de igualdade, abre chaves, e aí eu vou colocar quem são esses divisores. Os divisores positivos de 12 serão os resultados 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Para esclarecer a ideia de divisores positivos de 12, são todos aqueles números que, quando divido 12, dá um resultado inteiro. 12 dividido por 12 dá 1. 12 dividido por 2 também é porque o resultado dá 6. 12 dividido por 3 dá resultado 4 inteiro. 12 dividido por 4 vai dar o resultado 3. E 12 dividido por 6 dará um resultado 2. E 12 dividido por 12, o resultado é 1. Então, esse aqui é o conjunto dos divisores positivos de 12. Próximo conjunto, das turmas de primeiro ano do... Então, continuando aqui, a gente tem conjunto das turmas de primeiro ano 2020 da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Então, quando a gente está trabalhando aqui com as turmas da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro, vou representar aqui com um W, nossa letra maiúscula. Vou abrir a chave e vou colocar as turmas do primeiro ano 2020 da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Quem são elas? A turma de Agro, a turma de Comércio, turma do Móveis e, para concluir aqui, a turma de Redes e Computadores. E aí aqui eu vou fechar o meu conjunto, certo? E ainda aqui um último conjunto, que é o conjunto dos coordenadores pedagógicos da EP. Então, quem são os nossos coordenadores pedagógicos? Vou colocar aqui Czinho de coordenador, abre chave, e vamos colocar aqui os nossos coordenadores, o nome deles. No caso, a gente tem o Sena, o Paulo, e temos também a Rayara. Então vamos fechar o conjunto. Então, a ideia de trabalhar com conjunto ela é bem simplificada. A gente vai abordar apenas isso. Lembrando que a gente tem os conjuntos, conjunto das vogais, conjunto dos divisores de 12, o conjunto das turmas do primeiro ano 2020, o conjunto dos coordenadores.
E cada uma dessas letras, desses números, dessas turmas, desses coordenadores, eles são elementos do nosso conjunto. Por exemplo, o professor Paulo, ele pertence ao conjunto dos coordenadores da EP Monsenhor Valdir Alves de Castro. Enquanto a nossa diretora Ilana, ela não pertence ao grupo dos coordenadores, já que ela pertence a um novo conjunto, que é o conjunto dos gestores. Então essa é a ideia. E aí, para complementar mais isso, a gente tem os símbolos. E a ideia de conjunto ela vai permear também com a ideia dos símbolos, com a ideia de pertence, símbolo pertence. Sempre que a gente expressar que algum elemento ele pertence a um conjunto, a gente vai representar com uma letrinha E, basicamente assim. Quando a gente for trabalhar com a ideia de alguma coisa ela está contida dentro de um conjunto, algum elemento está contido dentro de um conjunto, a gente vai representar com um Czinho com as pernas um pouquinho mais puxadas assim. E quando a gente vai falar que um conjunto ele contém um elemento, a gente vai representar com um Czinho voltando. Czinho voltando, aberto para o lado contrário. Isso é quando a gente está afirmando que esse elemento ele pertence, ele está contido, ou um conjunto contém um elemento. Já se a gente estiver negando a ideia, falar que não pertence, você vai representar com o mesmo símbolozinho, só que agora cortado. Se você for dizer que não está contido, você vai colocar um Czinho também cortado. Se você precisar afirmar que não contém, você vai colocar o Czinho voltado para o lado contrário, também com corte. Além dessa informação, a gente vai trabalhar com a ideia de conjunto universo. Um conjunto universo, ele será representado pela letra U. Já um conjunto unitário, ele simplesmente vai ter um elemento. E aí não precisa representar com nenhum símbolo. Já um conjunto vazio, ele pode ser representado de duas maneiras. A primeira maneira é quando você abre e fecha chave e não coloca nada dentro desse espaço. Já uma segunda maneira de você representar isso é quando você representa um símbolo, uma bolinha e corta. E quando você corta ele, você está passando a ideia de vazio. Certo? Então, gente, reafirmando, a gente trabalha com a ideia de conjunto universo. Quando você estiver trabalhando com a ideia de um conjunto universo, é quando você pega todos os elementos daquele conjunto. Por exemplo, conjunto universo das turmas de primeiro ano da EP Monsenhor Valdir 2020. São quem? Os elementos agro, comércio, móveis e rede. Já um conjunto unitário é um conjunto que tem apenas um único elemento. E um conjunto vazio é aquele conjunto que não tem nenhum elemento, é a ausência de elementos. Certo? E complementando também, fazendo a correção aqui, o símbolo vazio, ele é cortado desse lado e não do outro lado, como a gente tinha cortado anteriormente. Agora a gente vai para a representação do diagrama de Venn. Então, representando o diagrama de Venn, perguntaram lá a Venn como é que ele ia representar o seu diagrama, ele disse que ia representar por meio de um cercadinho. E aí chegou na ideia de colocar um círculo assim, um pouco oval, e vai representar também esse conjunto com a letra maiúscula e vai colocar os elementos daquele conjunto. Por exemplo, vem representando o conjunto das vogais do alfabeto. Então ele vai representar por meio de... E aqui a gente vai colocar a letrinha V e colocar os pontinhos, representando as letras A, letra E, letra I, letra O e letra U. Então representou os 5 elementos agora no diagrama de Venn. Conjunto dos divisores positivos de 12. Também, da mesma forma, a gente vai representar aqui, tentar aqui usar esse espaço. E o nosso diagrama representado pela letra D,
ele vai ter os elementos 1, 2, 3, 4, 6 e 12. E aí o legal desse diagrama de Venn é que você não precisa colocar bem numa filinha, pode colocar espalhado dentro desse círculo aí meio oval. Conjunto das turmas do primeiro ano 2020, você vai representar também da mesma forma, vou usar aqui, ó, das turmas, representar agora com o diagrama de dado, representar as turmas, e a gente vai colocar aqui o ponto, colocar os elementos agro, comércio, móveis e redes. E aí você vai observar que o conjunto C é formado pelos coordenadores, né, que a gente não vai chamar os nossos queridos coordenadores de elementos. Senna, Paulo e Hayara.